Olá, meus amigos, eu sou o Alessandro Mendes. Que bom que vocês clicaram aqui para conhecer esse plano emergencial, esse projeto que eu montei aqui em cima da hora para poder ajudar os meus amigos empreendedores, os empreendedores do Brasil inteiro, nesse momento crítico onde muitas empresas estão fechando as suas portas e não sabem como agir. E não existe uma forma da gente enfrentar esse problema senão planejando, fazendo um plano de contingência. E é exatamente esse processo que eu vou apresentar aqui para vocês agora nesse vídeo. Juntamente com esse vídeo, você vai ver aí que nessa página você tem dois materiais para fazer o download. Uma apostila, ela vai explicar exatamente o que realizar em cada uma das etapas, e uma planilha de Excel, que tem ali também um exemplo ilustrativo, que eu até vou apresentar aqui esse exemplo, para que você possa se balizar e trabalhar aí na sua empresa, orquestrando as suas ações. Então eu vou mostrar a metodologia inteira para que vocês conheçam esse processo e vocês vão, junto com a apostila e essa planilha de Excel, construindo aí as suas ações, ok? Vocês vão perceber que em alguns momentos eu vou parar de olhar para essa câmera frontal e vou olhar para o lado, mas é porque eu estou trabalhando com dois monitores, então eu olho para ver qual é o próximo slide, aquilo que eu estou apresentando para vocês, para poder fazer com que o nosso papo seja sequencial e sem interrupções. Então, vamos em frente, porque agora é hora de planejar, de estruturar os nossos passos nesse momento de crise que estamos vivendo. Agora vocês vão conhecer a metodologia que a gente vai utilizar para poder montar o plano emergencial aí na sua empresa. Você vai ver que essa metodologia está distribuída em 5 passos. Primeiro passo: o que é preciso fazer? Dentro do seu cenário, aquilo que está acontecendo aí na sua região, no seu negócio hoje, o que você precisa realizar? O segundo passo, agora eu já posso botar minha fotinha que eu não tampo a metodologia. O segundo passo é como você vai fazer isso acontecer. Então, qual é o cenário que você encontrou? O que você precisa fazer para poder sair desse momento de caos? Como você vai realizar isso? Terceiro, quem são as pessoas que vão te ajudar nessa realização? Quarto passo, quando isso tudo vai acontecer? E quinto passo, e mais importante, quanto isso tudo vai custar? Porque no final desse processo você precisa validar tudo isso. Olhando para essa metodologia, o que vai acontecer? Ao final dessa etapa, você vai conseguir identificar as ações que você precisa realizar para enfrentar esse momento, fazer aí de forma orquestrada um plano funcional para que você consiga executar cada um desses passos, trabalhar com prazos, né? E elencar esses prazos por pessoas que fazem parte do teu time, do teu sistema inteiro aí, e levantar aí quais são as possibilidades financeiras para fazer isso realmente acontecer. Então a gente está vendo desde a análise de situação até o custo da sua solução. É a jornada que você está perfazendo, né? Entendendo o problema, identificando como você vai montar o seu plano de ação, envolvendo as pessoas que fazem parte do seu time para poder realizar isso e orçando isso, até porque você precisa ver se isso vai ter viabilidade ou não. A maior parte das empresas no Brasil vai ficar fechada pelo menos pelos próximos 30 dias. Então, precisamos reagir. Não existe solução, não existe saída senão através do planejamento. Mergulhe de cabeça em cada uma dessas etapas que você vai conseguir ter um norte para poder trabalhar. Então o que a gente vai fazer agora é conhecer a fundo cada um desses processos para poder estruturar aí de uma forma encadeada o seu planejamento. Primeiro, como eu falei, você vai precisar utilizar os nossos materiais. E eu vou apresentar para vocês aqui, vou botar em tela cheia, a planilha. Quando você fizer o download da planilha, você vai perceber que essa planilha tem duas abas. A primeira aba, ela é institucional, ela só está apresentando o teor do processo que tem aí dentro. Você vai clicar na segunda aba, que tem o nome de plano emergencial. Ao clicar na segunda aba, você vai ver já na sua tela toda a estrutura do seu plano emergencial. É essa estrutura que está aqui, coloridinha. Você vai perceber que essa planilha está dividida em 3 públicos diferentes. Por que eu coloquei isso assim? Porque as estratégias elas precisam estar direcionadas a quem vai sofrer o impacto da ausência do seu negócio, assim como você. E quem são essas pessoas? Aqueles que compram de você.
E para entender essa jornada de consumo, eu separei aí o seu público consumidor em 3 perfis diferentes. Público-alvo, aquele cara que nunca consumiu de você, mas ele pode vir a consumir dependendo de como você vai construir aí o seu planejamento. Os seus clientes, aqueles caras que consomem de você atualmente. E os seus ex-clientes, aquelas pessoas que pararam de consumir de você. Vou voltar aqui para a telinha aqui. Você vai ver que essa divisão ela está aí enquadrada em 3 faixas. Isso quer dizer que você vai montar planejamentos diferentes para grupos diferentes. Então você vai olhar ali quem são as pessoas que podem vir a consumir o seu produto, mesmo ele virando digital. Restaurantes estão fazendo entregas delivery. As academias estão abrindo plataformas digitais para poder montar treinos online. As lojas de roupas estão fazendo entregas a domicílio, né? Vários modelos de negócio estão tentando se readaptar. E aí você vai olhar no seu modelo de negócio, naquilo que você faz, como esse impacto vai acontecer. E vai distribuir as suas ações de acordo com o personagem que vai sofrer esse impacto. Então por isso está divididinho assim, lembrando sempre das cores, pessoal. Quando for trabalhar na esfera verde, vai trabalhar na esfera do público-alvo. Aqui, ó. Quando for trabalhar na esfera azul, vai trabalhar com o cliente. E quando for trabalhar na esfera vermelha, vai trabalhar com o seu ex-cliente. Beleza? Então, vamos avançar aqui na nossa metodologia. Aqui, você vai perceber que a gente distribuiu ela, como eu falei anteriormente, nos 5 passos. Onde o primeiro passo, você vai descrever ali o que você precisa fazer para poder melhorar os resultados, mesmo no caos. O segundo passo, como você vai fazer isso? O terceiro passo, quem vai fazer, quem são as pessoas que estão ali? E o quarto passo, você vai ver aí que eu tenho tipo um cronograma. Como a gente está em março, eu botei esse cronograma começando agora. Ele vai de março a fevereiro, tem uns 12 meses aí. E você vai trabalhar ali quais são as datas que isso vai acontecer. E no final de cada ação, você vai calcular aí quanto isso vai custar. Empreendedores do meu Brasil, estejam organizados. Tem gente que está pegando essa planilha, está construindo ela e está imprimindo e colocando na parede do quarto. Antes de escovar o dente, o cara está olhando para isso, para aquilo que ele tem que fazer. Então você precisa construir de forma sistematizada os seus passos. Se você conseguir elencar isso tudo de forma orquestrada, você vai ter muito mais fôlego para enfrentar o desafio que vem por aí. Eu não tenho noção do tamanho desse impacto. Eu não tenho noção por quanto tempo a gente vai ficar fechado. Mas o que eu sei é que se no Brasil os empreendedores já quebravam, num cenário mercadológico tradicional, vocês não têm ideia da devastação que vai acontecer no Brasil com os pequenos e médios empreendedores, principalmente aqueles que não fazem nenhum tipo de planejamento. Cara, se você quer sobreviver, você precisa se planejar. E agora é essa. Vamos mergulhar agora na metodologia. Vou voltar aqui para a telinha para vocês entenderem cada uma das etapas. Primeira etapa que a gente vai trabalhar é a fase 1. O que é preciso fazer? E aí você vai abrir a sua planilha de Excel, aquela planilha que você recebeu, e você vai entender que aqui você precisa listar tudo o que você precisa fazer para poder atingir os objetivos que você tem aí agora de enfrentar o caos. Então vamos supor que você precise, nesse momento, conscientizar primeiramente os seus clientes sobre a importância da prevenção da pandemia. E aí você vai montar ali uma estratégia para fazer isso acontecer. Vamos dizer que você precise comunicar os seus clientes que agora sua loja vai estar fechada e que suas entregas vão acontecer por domicílio. Como isso vai acontecer? Você vai precisar avisar os seus fornecedores que eles precisam entregar as mercadorias em datas específicas. Como isso vai acontecer? Então, a primeira etapa é construir ali o que você precisa fazer. As demais etapas serão um desdobramento dessa primeira etapa. Eu tenho um exemplo que eu coloquei aí. Ele é ilustrativo. Então, junta aí a tua equipe, junta o teu time, junta pessoas que fazem parte do seu ecossistema. Pode ser até o cliente participando desse tipo de ação, mas liste junto com essas pessoas o que você precisa realizar. Eu vou apresentar aqui na tela e vou ler o exemplo para que fique claro. Pode ser que no vídeo fique pequeno, mas na planilha de Excel você consegue dar zoom e botar do tamanho que você quiser.
assim como na apostila. Então, no exemplo que eu usei o exemplo de uma empresa de moda, que agora que percebeu que as pessoas vão estar em casa, vai começar a dar dicas de moda de como essas pessoas podem se arrumar melhor em casa. Até porque vários consultores de dicas sobre home office estão construindo aí um entendimento muito legal, inclusive de um livro que eu já li no passado, que as pessoas, deixa eu botar minha telinha aqui para ver vocês de novo, que as pessoas quando vão fazer o home office, é importante que elas se vistam como se elas estivessem indo para o escritório, né? Para que elas estejam condicionadas até mentalmente a ter mais foco na sua rotina de trabalho. E agora a maior parte do mundo está trabalhando em home office. Quando você vai trabalhar com uma roupa mais largada e tal, você fica mais molengo e não entra muito na vibe. É isso que defende aí esses livros de como fazer uma rotina de home office produtiva. E dentro dessas estratégias está aí se vestir bem para poder se apresentar. Então, digamos que você é uma empresa de moda e precisa comunicar essas dicas para os seus consumidores. A hora é agora. Então, se você tem uma padaria, se você tem um restaurante, se você tem uma academia e caiu aqui, por mais que tenha um produto específico para vocês aí, cara, adapte o exemplo à sua realidade. O empreendedor ele precisa ser versátil, beleza? A gente está com tudo muito exacerbado nesse momento, então você precisa trazer para a sua realidade. Então eu vou construir aqui o exemplo que eu listei. Essa empresa de moda, hein? O que é preciso fazer? Precisamos criar uma ação de geração de conteúdo via blog, Facebook e Instagram, para que o público-alvo nos ache na internet. Precisamos focar em estratégias digitais, já que as pessoas estão em casa. Vamos trabalhar com uma campanha para conscientizar a população sobre a importância da prevenção nesse momento de pandemia. Vamos entregar gratuitamente conteúdos sobre moda para quem está em casa, para que eles possam se identificar com a nossa marca e nos procurar ao final do recesso. E aí, o que vocês vão ver? Né? Botando aqui na tela, né? O que vocês vão ver? Que esse primeiro quadrante vai direcionar todos os outros. Vamos lá. Porque agora, na fase 2, tudo aquilo que você listou, que você quer e precisa fazer, agora você vai ter que destrinchar como você vai fazer isso. Então, não basta chegar simplesmente e identificar o que você precisa fazer. Em momentos de crise, aqueles que sabem o caminho andam mais rápido e chegam com mais objetividade. Você que é empreendedor, cara, tem que reagir. O momento é agora. Você tem que saber estruturar um plano para agir, por mais que esse plano seja caótico. Sempre existe escolha. Eu uso uma frase no Empretec que ela é um pouco dramática, mas ela é real. Se você tiver escolha, você vai escolher. Se um dia alguém te perguntar se você quer ser morto a facada ou por arma de fogo, e se você só tiver essas opções, tenha certeza, você vai escolher uma dessas opções. Então, mesmo no auge do caos, a gente precisa escolher. E você que é empreendedor, precisa escolher o seu caminho. Você que é líder de equipe, precisa definir a orientação do seu time. A hora é agora. Então vamos lá para o exemplo. Eu vou deixar a tela compartilhada aqui do exemplo para ficar maior, né? Para vocês entenderem. Mas mesmo assim eu vou ler. E se você tiver com dificuldade de acompanhar no vídeo, abre a apostila aí, abre o Excel. Cara, vamos nessa. Olhando aqui, isso agora está tudo certinho. Como fazer? Bom, já que o que é preciso fazer já foi descrito, com base no que eu preciso fazer, entro na coluna 2 e começo a pensar. Vamos postar diariamente essas dicas de moda em casa. Alguém da equipe será responsável por criar o conteúdo e publicar. Vamos montar a arte dos anúncios de Facebook e Instagram para poder patrocinar de acordo com os nossos personas. Vamos montar a nossa estratégia de anúncio no Google Ads. A nossa equipe comercial irá se preparar para poder ofertar o produto digitalmente e construirá o cronograma de quais dicas serão dadas. Então você vê aí que no exemplo que eu construí, a ideia é que com base naquilo que eu preciso fazer, eu já começo a puxar ramificações de como isso vai acontecer. Então nesse exemplo, que era uma empresa de moda, que está entendendo que a maior parte das pessoas vão ter que trabalhar de home office e que se arrumar bem para trabalhar de home office
é fundamental para a sua mente te ajudar a focar naquilo que você precisa realizar, essa empresa vai começar a postar dicas de como se arrumar para trabalhar em home office. E essa empresa vende roupas de trabalho. Então ele está começando a se conectar com a nova necessidade do seu consumidor. A equipe de venda vai ficar preparada para atender isso e, de uma certa forma, se preparar para entregar esses produtos via delivery, né? Então, tudo isso está dentro desse contexto, dentro dessa ferramenta, beleza? Então, agora, nesse campo, você vai cair dentro aí para destrinchar o que você precisa fazer. A metodologia continua, porque agora que você já definiu o que você precisa fazer, você vai precisar entender quem vai fazer isso tudo aí. É a hora de puxar o time para a história. Porque quando você for olhar exatamente o formato de trabalho, o que você precisa identificar? Cara, filho feio não tem pai. Se você não distribui a ação para uma pessoa e entrega a amarração disso na mão desse cara, para ele poder realizar e te entregar aquilo que foi planejado no seu processo, dificilmente você vai ter isso, ainda mais nesses momentos de caos, onde cada um vai querer fazer a coisa do seu jeito. Os líderes vão precisar trabalhar, desenvolver ainda mais a sua capacidade de manter as pessoas no foco. Manter a galera dentro do mesmo barco, quando está todo mundo de férias em Angra dos Reis passeando, é mole. Difícil é manter os caras dentro do barco no meio da tempestade, quando o barco pode afundar. É nesse momento que o líder precisa aparecer. É nessa hora que as coisas vão acontecer. Então você precisa estar preparado para orquestrar isso. Óbvio que na hora de distribuir as tarefas, você vai distribuir o que essas pessoas precisam fazer, como elas precisam fazer e preparar em alguns momentos esses caras para poder realizar. Cara, não vai ter jeito. Vai ter que distribuir isso por competência. O líder, ele precisa ter em mente quem são as pessoas e quais habilidades essas pessoas têm para poder realizar aquilo que foi proposto. Você tem que ter essa característica. E vai distribuir as atividades de acordo com esses caras. Tu não vai pegar para o cara que é um jagunço na venda, que ele está lá só o cara da contabilidade, por exemplo, e, cara, todo mundo agora tem que vender porque a gente está com um problema. Mas esse cara, na hora de vender, vai ter muito mais dificuldade. Esse cara entende muito mais de número. Então entrega para ele uma parte do processo que tem a ver com controle. Ele vai se dar muito bem nisso. E pega essa parte de venda e entrega para o vendedor. De uma certa forma, você vai ter que distribuir essas funções por competência. Se você não tem equipe muito grande ou se você é a empresa de você mesmo, meu amigo, sinto te informar, vai ter que absorver todas as funções. Você vai ter que realizar todas as coisas. É a tua responsabilidade, é o teu negócio, é a tua história, é a sua história, cara. Você vai ter que realizar isso. Então, agora que você entendeu esse conceito, vamos lá olhar para o exemplo, né? Então, no exemplo, bom, a gente falou que vai produzir material para poder divulgar. E aí, na produção do material, a gente não tem essa habilidade de internet. Então, eu vou precisar arrumar um freelance especialista para construir o meu blog. Eu vou precisar criar o conteúdo para o blog. Mas aí a minha equipe comercial, que é aquela galera que está sempre interagindo com o cliente dentro da minha loja, mostrando as peças, mostrando as roupas, esses caras, eles sabem exatamente qual é a dor desse cliente, o que ele gosta, o que ele deseja. E aí ele vai conseguir, com base nessas informações, construir um conteúdo que é adequado a esse personagem. Com base nessas informações, a gente vai precisar criar as artes de Facebook e Instagram. E a pessoa responsável pelo marketing vai fazer isso. Os anúncios no Google, ninguém tem essa habilidade. Então a gente vai ter que contratar alguém, um freelancer especialista para fazer. Na hora de preparar a equipe comercial, o gerente de vendas, ele é top em treinamento. Então esse cara vai treinar a minha equipe novamente para aprender a vender, só que de forma digital. E quem vai controlar esse processo todo vai ser o gerente de venda. Então você percebe aí que no exemplo que eu dei, já botei aí o problema na mão de quem vai administrar. E aí cada um com essa batata quente na mão precisa dar cabo do início ao fim desse processo. Por quê? Porque o projeto ele anda. E lá na parte de quando será feito, isso vai aparecer novamente. Então vamos lá, para o item 4. Quando essa história vai acontecer? Vamos lá. Voltando aqui para a nossa metodologia. Quando vai acontecer? Lembra que no início do vídeo eu falei que o cronograma começa em março
e vai até fevereiro, para que vocês já comecem a aplicar agora. Você vai perceber que no cronograma aqui tem umas datas, uma data de início e de fim. E eu pintei de verdinho para que você consiga entender exatamente quando começa essa ação e quando termina. E você percebeu que na sua planilha tem várias linhas aí. Nesse grupo que eu estou dando de exemplo, que é o de público-alvo. Mas no grupo de clientes tem também, e no grupo de ex-clientes tem também. No final, se tu fizer direito, e você precisa fazer direito, porque quem planeja mais ou menos vai ter um resultado mais ou menos. Então você vai precisar planejar com eficiência. Se você planejar isso tudo de forma orquestrada, no final você vai ter um cronograma de ação, vai saber quem vai fazer o que em cada momento e quando essa pessoa tem que terminar essa tarefa. E aí você vai estar bem orquestrado, ok? Então chegou o momento de você botar aí as datas para acontecer. Vou compartilhar de novo a tela inteira contigo, para você entender que no exemplo que eu dei aqui, dessas atividades de quem vai fazer, o início da atividade é dia 25 de março e o final desse exemplo é no dia 25 de junho. Então eu terminei tudo aquilo que eu programei até dia 25 de junho. Se você não botar o quando será feito, possivelmente você vai procrastinar as suas ações. Se comprometa com você mesmo. Bote sarrafo, bote meta, bote a data para você chegar lá. Faça esse negócio acontecer. Beleza? Agora a gente vai entrar na quinta etapa. A quinta etapa é quanto tudo isso vai custar. Então, vou voltar aqui a telinha para que vocês possam ver. Quanto vai custar, cara? Quanto é? Quanto vale? Será que vale a pena? Será que essa atividade que eu montei é viável? Porque imagina o seguinte, tu chegou ali e começou a inventar, agora minhas roupas vão ser entregues de drone, né? Eu vou contratar a melhor equipe de motoboy do universo para fazer com que minhas roupas cheguem na casa do cliente em 12 horas. Ótimo! Tem viabilidade? Quanto custa? Entenda, nesse momento de caos, nesse momento de crise, você precisa construir estratégias que são reais, que podem ser implementadas, que têm a possibilidade real de ser realizada. Não ficar viajando na maionese, querendo pensar de forma astronômica. Faz de forma sistematizada o dever de casa. Já vai ser difícil pra cacete fazer o dever de casa. Não surta aí querendo criar coisas mirabolantes nesse momento. É preciso ter paciência e inteligência competitiva. Tá todo mundo com medo em vários lugares. Eu tô morrendo de medo aqui na minha casa, com a minha família, tá todo mundo com medo. Então o mercado vai se comportar de forma diferente. Você precisa ser, nesse momento, inteligente. Então vou voltar para a planilha aqui para ler o exemplo, para que fique claro aí essa nossa última etapa. Olha, para construir o blog, eu vou gastar R$700. Eu vou gastar também em anúncio do Google Ads R$500. E vou gastar com um anúncio do Facebook e Instagram também R$500. Com despesas diversas mais 400. Então vou gastar aí R$2.100. E aí a pergunta é, com esses R$2.100 que eu vou gastar, vale a pena fazer essa ação? Se a resposta foi sim, então você se prepara para executar. Se a resposta for talvez, volte no seu processo e tente entender o que pode ser melhor amarrado, porque nesse momento de crise você tem que reduzir os seus riscos. Então, e o talvez pode deixar você em situação realmente de risco. Então, se você acha que não vai ser remunerado, entenda se isso é estratégico. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer uma ação agora que vai te dar prejuízo, mas você vai manter a imagem da sua empresa, né? Clientes, por exemplo, que compraram produtos e querem receber a qualquer custo, por mais que isso seja prejuízo para você, você vai ter que entregar. Então, se isso é para proteger a sua marca, talvez quando chegar ali no quanto e você olhar a viabilidade e entender que vai ser prejuízo, talvez esse contexto valha a pena. Mas, na grande maioria das vezes, quando essa sua linha do seu planejamento chega ali num Excelzinho vermelho, você aborta essa ação e passa para a próxima, até começar a construir um plano de ação onde todas as ações sejam viáveis de serem realizadas, não só financeiramente, como processualmente,
você vai precisar se organizar. E agora vamos voltar aqui para a nossa metodologia. Chegamos no final do planejamento. Quando você chega no final do planejamento, aqui eu botei um exemplo, tá vendo aqui, ó? Tá tudo aqui definido. Imagina que tá gigante. Galera, lembra disso. Vou botar minha carinha aqui para você não esquecer. Cara, lembra disso. O verdinho é o seu público-alvo, aquele que nunca comprou de você. Dá para construir 3 ações para atingir esses caras pelos próximos 3 meses. O seu cliente é aquele que paga para você continuamente. É o cara que vai na sua loja e compra de forma recorrente. Ele está ali no seu negócio, no seu curso de inglês, na sua academia, seja lá o negócio que você tem. Aquele que te gera dinheiro de forma recorrente é o seu cliente. Construa ações para manter essa fidelidade nesse momento de crise. E por fim, você tem ali o grupo de ex-cliente. Esses caras que pararam de comprar de você no passado, mas que podem vir a comprar novamente, dependendo de como você vai construir essa estratégia. Então, no final desse processo, vou voltar para a telinha da metodologia, você vai ver que os 5 passos desse plano emergencial vão te montar essa planilha de ação. Chegou a hora, então, de agir, porque alguns estão pegando essa planilha de ação. Eu já divulguei anteriormente para o mercado de fitness um projeto direcionado para eles com um exemplo para o fitness. Já estou recebendo aqui no meu WhatsApp, por e-mail, as pessoas com os resultados disso pronto. Pessoas botando pela parede do escritório, divulgando, fazendo esse negócio acontecer. Faça isso acontecer. Enxergue o seu planejamento para você ter certeza dos passos que você precisa dar. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa tela. Porque agora chegou o momento de você se movimentar. Então eu vou puxar aqui para a minha tela inteira para falar o seguinte, pessoal, ó, juntos a gente vai conseguir não realizar pessoas milionárias, não realizar projetos incríveis e mirabolantes, mas cair de uma altura menor. A queda vai acontecer para quase todo mundo. Um percentual ínfimo da população vai conseguir se manter estável ou até mesmo ganhar dinheiro nesse movimento. O cenário é a maior parte das pessoas vão passar dificuldade. Então, você precisa se planejar. Esse material que eu montei é totalmente gratuito. Não tem nada aqui que vai ser cobrado. É para a gente se ajudar, cara. Eu devo muito ao mercado empreendedor. Quando eu entrei em 2002 no mundo empreendedor para começar a empreender, eu fui ajudado gratuitamente por vários mentores, por um programa de apoio ao empreendedorismo. Fiz parte de uma incubadora que era gratuita, aprendi muito. Devo muito isso do que eu sou a esses momentos de entrega compartilhada. Esse é o momento de entregar as coisas de forma compartilhada. Então, se você tem algum amigo, alguém que empreende e precisa de ajuda, pega esse link aí, pode mandar para esse cara, para ele poder baixar as planilhas, para ele poder baixar aqui as apresentações e fazer com que esse movimento aconteça, beleza? Então, chegou o momento de eu me despedir, porque agora tenho certeza que você tem muito trabalho para fazer. Pegue sua planilha de Excel, trabalhe, construa, faça isso acontecer. Nessa página aqui, eu vou botar um link para você poder acessar o nosso grupo do Telegram. Nesse grupo do Telegram também vai ter a metodologia e vou botar ali aberto para que as pessoas possam não só compartilhar os cases que elas estão realizando, como também tirarem dúvidas, beleza? Vai ser um cenário que vai acontecer só durante esse momento para a gente poder debater sobre o que isso vai acarretar para o nosso mercado. Então, caia dentro aí desse movimento, lute bastante pelos seus sonhos. O Brasil precisa dos empreendedores e a gente precisa fazer a coisa acontecer. Um grande abraço do Alessandro Mendes, de toda a minha família, para a gente poder enfrentar isso de cabeça erguida. Fiquem com Deus, muito planejamento, foco no alvo sempre. Valeu, galera! O objetivo desse encontro é fazer com que a mentalidade estratégica apareça no nosso segmento. Um webinário, né? Ou então uma live no Facebook. Você está vendo que as pessoas estão ali, mas não conseguem interagir e entender se eles estão